Olá, eu sou Pedro Agüero. Vim trazer para vocês hoje um relato de caso sobre fratura de ângulo mandibular associada a um molar incluso. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre alguns temas, sendo eles os fatores etiológicos, prevalência, o que torna um prognóstico positivo ou negativo e quais são os principais tipos de fixação que a gente pode ter para esse caso. A literatura traz que os principais fatores etiológicos são a queda, a violência interpessoal e acidentes automobilísticos. Também vai trazer aí em questão de prevalência, né, de localização dessas fraturas, que o corpo mandibular é o mais acometido, o processo coronoide é o menos acometido e o nosso tema de hoje, que é o ângulo mandibular, vai ser o segundo mais acometido, com 27,3% de prevalência. O que torna um prognóstico bom ou ruim? O prognóstico ele vai depender muito, né, em grande parte, pela linha de fratura e se essa linha de fratura ela é favorável ou desfavorável. O que isso significa? Significa que quando a linha de fratura ela não permite a movimentação dos cotos ósseos perante a tração da musculatura mastigatória, essa linha de fratura vai ser uma linha de fratura favorável. Quando a linha de fratura permitir, né, a movimentação dos cotos ósseos devido à tração dessa musculatura mastigatória, ela vai ser uma linha de fratura desfavorável. Isso vai influenciar na movimentação óssea e, consequentemente, na cicatrização. Quais são os principais mecanismos que a gente tem para fixação desse tipo de fratura? São eles aí a funcionalmente estável, fixação funcionalmente estável, e a fixação interna rígida. A funcionalmente estável, muito bem demonstrada aqui por essa técnica, né, que é a técnica de Champ, onde se coloca uma placa em ângulo mandibular, deixando o bordo de compressão sem fixação. Isso permite algumas micromovimentações desses cotos ósseos, fazendo com que, segundo a literatura, tenha um resultado positivo para a regeneração do osso. No segundo aqui, na segunda figura, né, no canto inferior direito, vai ter a fixação interna rígida, onde vão ser colacadas duas placas, né, uma em bordo de tração, outra de compressão, fazendo com que não haja compartilhamento de carga nem permita movimentação desses cotos ósseos. O objetivo do estudo é trazer um caso clínico de violência interpessoal, onde o paciente sem comorbidade sistêmica se apresentou para o hospital, né? Lá foi percebido uma fratura de ângulo mandibular e nesse ângulo mandibular havia um terceiro molar nessa linha de fratura, que vai ser discutido aqui dentre os métodos de tratamento, de fixação interna, também quais são os fatores que possibilitam que seja mantido esse dente ou que esse dente seja extraído. Na avaliação desse paciente, esse paciente apresentou uma queixa de parestesia, né, de lábio inferior e está associado a um trauma do nervo alveolar inferior. Então, né, já acende o alerta para isso. Outra coisa também é a má oclusão, que é uma característica, né, frequente desse tipo de fratura, onde, por essa movimentação da musculatura mastigatória, os pontos ósseos eles se distanciam e há uma quebra da oclusão. Esse paciente também apresentava aí, movimentos anormais de mandíbula, mudança no contorno facial, lacerações e o elemento 38 presente no traçado de fratura. Foram solicitados os exames, né? Esse paciente foi planejado um tratamento para ele, onde a abordagem cirúrgica envolveu anestesia geral, intubação nasotraqueal, bloqueio maxilomandibular, foi realizado acesso submandibular, a redução da fratura, né? E optou-se por não remover o elemento dentário 38. Foram utilizadas duas placas de fixação interna e sutura por planos, igualzinho a gente viu ali naquela imagem, né? Demonstrando a fixação interna rígida em dois pontos. E, finalmente, as considerações. Vamos discutir um pouco aqui sobre esse caso clínico e sobre o que possibilita deixar um dente na linha de fratura ou não. Dentes na linha de fratura eles podem ser mantidos desde que eles tenham estabilidade, eles não tenham mobilidade. Segundo, que eles não tenham infecção. Por quê? Porque essas duas situações possibilitam pseudoartrose e má consolidação. Tá? A infecção pior ainda, porque ela também vai gerar um processo inflamatório infeccioso no local. Né? Com certeza não vai permitir que haja uma consolidação óssea dessa fratura. Outra coisa também é que, né, esse dente ele permita a redução. Ele tem que permitir que a posição tridimensional dessa mandíbula seja restabelecida, porque se ele não permitir
né, essa redução ele deve ser extraído, com certeza. E é importante que outros estudos sejam realizados para elucidar a influência, né, de diferentes áreas de impacto, de vetores de força, né, quando a presença de interposição de elemento dentário incluso. Observe-se com frequência a não remoção desses elementos e, principalmente, a gente percebe que um fator muito importante para o prognóstico positivo do paciente, não só na fratura mandibular, mas acredito que na grande parte dos procedimentos, seja a colaboração do paciente. O paciente colaborativo, ele facilita muito o procedimento, né, ter um prognóstico favorável. E é essencial o conhecimento anatômico de técnicas de fixação para melhor prognóstico e resolução de cada caso. E é isso, fico por aqui. Obrigado pela oportunidade.